Então, continuando aqui, resolvendo, né, o exercício que ele propôs aqui, a gente tem uma boa noção assim de como é o funcionamento teórico, o modelo conceitual, né, que chama essa parte aqui. Agora a gente vai para a modelagem lógica. O diagrama do banco de dados gerado na modelagem conceitual é extremamente abstrato, pois tanto os dados dos profissionais experientes que usam a técnica somente em casos onde o projeto possui maior complexidade. Já o modelo lógico já gera um diagrama mais próximo de como o banco de dados será criado na prática, implementando conceitos como tabelas, chaves primárias, etc. Após o modelo lógico está completamente finalizado, o processo de transformação para o modelo físico é relativamente simples. Então, basicamente aqui, todos os atributos que você vai colocar aqui dentro, ele fica contido na entidade, no modelo conceitual. A gente vai ver aqui que no modelo lógico, ele já vai dar uma, digamos assim, uma ampliada e deixar o negócio mais bonitinho, botar uma carne em cima do osso, digamos assim. Tabelas. As tabelas foram a base de um banco de dados relacional, pois são a estrutura responsável diretamente pelo armazenamento dos dados. As tabelas são formadas por linhas e colunas, onde cada coluna possui o nome e um tipo de dado específico. As linhas armazenam os registros armazenados. As figuras abaixo mostram como uma tabela é representada no modelo lógico e como os dados são organizados. Então é o que eu estava falando, né? Aqui você já começa a ver a chavinha do primary key, o nome do identificador, a número, digamos, o tipo de dado, quantos caracteres vai ter ali dentro, aqui é um texto, aqui é um número, e aqui são os atributos, né? E daí ela fica assim. Ela fica assim quando você pede para visualizar ela. Né? Uma chave primária é uma coluna ou uma combinação de colunas responsável pela identificação dos registros de uma tabela. A chave primária deve ser formada por um ou mais campos cujos valores nunca se repetem. Dessa forma, será possível identificar cada um dos registros pelo valor de sua chave. Toda tabela deve possuir uma chave primária, que é o que eu estava comentando. Né? Não necessariamente precisa ser um ID chave primária. Pode ser o CPF, pode ser, digamos assim, uma configuração específica da entidade que você tá conceituando. Né? No caso da tabela de produtos ilustrada, o campo ID produto é definido como chave primária. Desta forma, o sistema gerenciador de banco de dados não aceitará valores repetidos nesse campo. Digamos assim, existe uma configuração no SQL, na linguagem de programação que você fala, é auto-incremente, e tem lá mais uma coisa que você diz para ele não pode repetir. Assim como você pode falar para ele, não pode ser nulo, não pode ser vazio, não pode, só aceita texto. Enfim, tem algumas configurações que lá na linguagem a gente vai abordar isso. Daí vai ficar assim, né? Que é a mesma de cima aqui. Enfim, vamos para a chave estrangeira. A chave estrangeira é um mecanismo que possibilita a implementação dos relacionamentos, que é o que eu estava falando. Que, por exemplo, você joga a chave primária aqui, lá para cá, e daí você consegue criar e gerar informação com os dados. Né? É um mecanismo que possibilita a implementação de relacionamentos entre as tabelas do banco de dados. É possível definir a chave estrangeira como um campo que é a chave primária determinada de uma determinada tabela, que é o que eu estava comentando, mas que assim também em outra tabela está relacionada com a primeira. Nesse caso, o campo da segunda tabela é chamado de chave estrangeira, como se essa daqui fosse a mãe e essa daqui fosse a filhinha. Né? Daí, por exemplo, ela herda uma chave, só que ela não é a primary key. A filha não herda a primary key, ela herda, digamos, a chave estrangeira, né? Enfim, no exemplo abaixo, o ID categoria da tabela produto é a chave estrangeira
visto que na tabela categoria é a chave primária. O ID categoria é o nosso ID produto. ID categoria da tabela produto é a chave estrangeira, visto que na tabela categoria é a chave primária. A chave estrangeira. É extremamente importante que seja feito o relacionamento entre as tabelas por meio das chaves estrangeiras. Esse processo que garante a integridade dos dados. É como se fosse um apontamento de ponteiro, né? Para quem já estudou um pouco de estrutura de dados deve saber mais ou menos do que eu estou falando. Você tem uma função aqui e daí você tem uma variável aqui, só que eles estão fora. Digamos, aqui é uma entidade, aqui é outra entidade. Daí você fala, ó, memória. Você vai entrar lá dentro da função e vai jogar teu valor lá dentro para imprimir alguma coisa para mim numa nova entidade, digamos assim. Basicamente, a chave estrangeira é como se fosse um ponteiro. A tabela abaixo mostra um exemplo de problemas que podem surgir quando o relacionamento não é feito, pois o usuário pode cadastrar diferentes nomes para as mesmas cidades, ocasionando por desatenção ou erros de digitação. Aqui é o exemplo. Dudu, Gabriel, Arouca e Edmundo. 1, 2, 3, 4, 5. Cidade Guarapuava, Curitiba, GP. Como que você concatena, você vai saber que Guarapuava é GP? Que Curitiba é Curitibo. Enfim, é esse tipo de coisa aqui que você evita esses erros relacionando, digamos assim, as chaves estrangeiras entre as colunas, né? As entidades. Quando as tabelas estão relacionadas, o banco de dados garante a integridade entre elas, ou seja, para cada registro armazenado na tabela de cliente, deverá utilizar uma cidade previamente cadastrada na tabela cidade, como na imagem abaixo. ID cliente, ID cidade, ID cidade. Não necessariamente o cliente aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. São 5 pessoas diferentes. Eu tenho 4 cidades. Só que o Robinho, ele é de Guarapuava. Mas o Gabriel é de Guarapuava e o Arouca também é de Guarapuava. Mas o Dudu não é. Então, assim, você pega a permarquei aqui e manda ela para cá. Ó. Daí ela vai pegar os dados daqui e vai jogar aqui. Daí você vai saber quem que é quem. É como se fosse um ponteiro, né? Você aponta daqui para lá. Esse daqui é o pre-marquei dessa tabela, esse daqui é o pre-marquei da segunda tabela e esse daqui é a chave estrangeira, certo? Acho que eu não sei, eu acredito que eu devo ter explicado muito simples isso daqui, porque eu sofri para aprender no livro e eu acho que ficou bem explicado. Integridade referencial, deixa eu ver quantos minutos. 8, mais um pouco. Integridade referencial. Um dos objetivos primordiais do sistema gerenciador de banco de dados é manter a integridade dos dados. Para isso, os sistemas gerenciadores oferecem 4 mecanismos de restrições de integridade, são eles. Integridade de domínio. As colunas podem receber dados somente dentro do tipo pré-definido. Número inteiro, número real, alfanumérico, data, etc. Integridade de vazio, que é aquilo que eu estava falando. Se ela foi configurada lá no comecinho dela, falando aqui, ó, tipo, ó, essa menina aqui é texto. Eu não vou conseguir colocar um null nela. Você vai precisar inserir um texto, senão vai dar problema. Integridade de vazio, não pode ter valores nulos. Integridade de chave, garante que os valores da chave primária sejam únicos. Isso daqui é muito importante para você poder fazer o relacionamento correto. Integridade referencial é a restrição que garante que os valores de uma coluna definida como chave estrangeira tenha uma correspondência na chave primária da tabela referenciada. Conversão do conceitual para o lógico. As imagens mostram como funciona o processo de conversão do modelo conceitual para o modelo lógico.
observando que existem algumas diferenças entre os modelos. Primeiro, não consta a chave estrangeira ID categoria na tabela produto do modelo conceitual, mas ela deve ser criada no modelo lógico. Então aqui, essa menina ID categoria ela não aparece aqui no produto, nesse modelo aqui. Já nesse daqui ela aparece. No modelo lógico podem ser definidos genericamente o tipo de cada coluna das tabelas. Aqui você já vai falando, aqui é texto, aqui é número, aqui pode ser nulo, aqui não pode não ter nada, aqui você tem que botar o que for preciso colocar ali dentro. As chaves primárias e as estrangeiras relacionadas devem ter o mesmo tipo. Por exemplo, se eu boto um primary key aqui de inteiro, o meu primary key aqui tem minha chave estrangeira ela tem que ser inteira também. Ela vai receber, você já tem que deixar pré-configurado para quando ela implementar aqui, ela tá com o modelo certo, senão vai dar problema também. Aqui é aquela questão, né? O produto não necessita o produto necessita de uma categoria, mas a categoria necessariamente não necessita, pode ter N produtos. Um produto deve ter uma categoria, mas uma categoria pode ter N produtos. Tratando a cardinalidade. A cardinalidade 1 para N é a mais simples de ser convertida no modelo conceitual para o lógico. Basta adicionar a chave estrangeira da tabela que será relacionada. A imagem abaixo mostra a conversão entre os modelos para este tipo de cardinalidade. Por exemplo, ID estado é minha primary key aqui, né? ID cidade é primary key aqui. Uma cidade só tem um estado. Um estado pode ter N cidades. Você sempre olha assim, da cidade para cá, é como se ela estivesse mirando aqui. O que refletir aqui é o que ela está dizendo. O que o estado está olhando para cá reflete o que ele é. Enfim, ó, aqui a gente tem a mesma coisa. A cardinalidade, né? Caiu já, digamos assim, a função de essa coisinha triangular aqui. E aqui a gente tem o estado. O ID estado. O ID estado, ele já vai lá, ó, como chave estrangeira. Estão vendo que é o mesmo cara? ID estado é um texto. Estão vendo? Então a questão é essa. Aqui ela não foi definida a primary key ainda, né? Mas você já pode ver, digamos assim, como que é o apontamento da chave estrangeira. Tratando a cardinalidade N para N. Pode ser feita somente no modelo conceitual, não é possível implementar essa cardinalidade no banco de dados. Logo, não deve ser representada nos modelos lógicos e físicos. Para tratar essa restrição de cardinalidade N para N, deve ser transformada em duas, 1 para N, que é o que a gente já tinha comentado antes. Para isso, deve ser criada uma tabela intermediária, como mostra o exemplo abaixo. Por exemplo, produto-produto. Pedido possui produto. Produto possui pedido. E aqui é a implementação, né? Não tem como você, digamos assim, como o pedido, o produto não precisa ter um pedido. Ele pode ter N pedidos. O pedido ele precisa ter pelo menos um produto. Ou N produtos. Daí como que você resolve esse problema do N para N? Você monta mais uma tabela. Você tem o pedido e tem o produto. Você monta uma terceira tabela com item pedido. Pedido e produto. E daí, claro, respeitando as primary keys aqui, né? ID pedido, ID pedido. ID produto, ID produto. Essa daqui tem a primary key dela, essa tem a primary key dela e essa daqui tem duas chaves estrangeiras, né? Das outras meninas ali. E daí aqui você vai colocar as quantidades, os preços, o ID enfim, ela vai conter as informações vindas do pai e da mãe dela aqui.
tratando a cardinalidade um para um. Aqui já começa a ficar um pouco mais simples. Parar aqui e continuar daqui a pouco.